Jesus é o nosso amigo, né? E Ele nos ajuda a caminhar. Deus já tem falado, continua falando, através da sua palavra, através dos cânticos. Muitas vezes não é preciso ir para ouvir Deus falar. Deus envia, né, seus servos, Deus envia seus canais para falar aos nossos corações de acordo com aquilo que Ele quer, mediante a sua vontade. Deus tem falado aqui conosco, usando o seu servo, o amado pastor, que é um honra estar aqui, e tem trazido mensagem de edificação para nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Irmãos, claro, né? Espere no Senhor. Interessante que quando a nossa amada irmã estava falando de promessas, louvando a Deus sobre promessas, né? E quando Deus promete, se a gente crer, confiar, perseverar nele, né? A promessa vai sendo realizada para a glória e honra do seu santo nome. Capítulo 3 do Evangelho de João, eu queria tomar por base essa leitura oficial que o nosso pastor nos trouxe nesta noite. E do versículo capítulo 3 e no versículo 12 do Evangelho de João, né, acerca do novo nascimento, hoje do culto de libertação, capítulo 3 e versículo 12: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Para complementar, em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, nós não precisam abrir a Bíblia, né? Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante diz: eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixei circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Até o versículo 2. Capítulo 5, versículo 1: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Oh, glória a Deus. Interessante, irmãos, que o encontro de Jesus com esse intérprete da lei, Nicodemos, nos relata uma história muito importante para nossos dias atuais. As pessoas têm procurado diversas formas de ter um encontro com Deus, de falar com Deus, de se chegar a Deus, mas ainda não tem a direção e precisa da direção de Deus, precisa de Deus agir. Quando nosso amado pastor estava nos trazendo uma palavra sobre o profeta
Abacuque, e ele pedia a Deus na oração um avivamento nos dias vindouros, nos dias que se seguissem. E esse avivamento certamente ele tem chegado, está aqui, e é preciso estarmos atentos para este avivamento que Deus está realizando, continua realizando e vai realizar. Aleluia. Bendito seja o nome santo de Jesus. Capítulo 3, no versículo em diante, o interessante é que o encontro que Jesus teve com este homem, e Jesus começa a falar do novo nascimento, e começa a expor para ele sobre o nascer de novo, sobre o nascer da água, sobre o nascer do Espírito. E quando Jesus começa a revelar a sua palavra sobre o novo nascimento, algo, irmãos, nos vem ao nosso coração, como nós estávamos no passado também, preso a muitas coisas da nossa vida, preso aos traumas da nossa vida, preso muitas vezes às mágoas da nossa vida, preso muitas vezes às chamadas que Tiago fala, raízes de amargura na nossa vida. Mas quando o Espírito Santo, a presença de Deus, quando a palavra de Jesus, que é Espírito e é vida, veio ao nosso coração e começou a transformar a nossa vida e começamos a ser regenerados de novo, então começamos a passar a entender o que o significado nascer de novo, nascer de Deus, a transformação, restauração que Jesus Cristo está fazendo dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. E era isso que Jesus Cristo estava expondo a este homem, a este intérprete da lei, que ainda não entendia este significado nascer de novo. O interessante é que o mundo atual, o mundo que nós estamos palmilhando, o planeta Terra, as pessoas que ainda não nasceram de novo, que precisam vivenciar a palavra de Deus na sua vida, que precisam ser transformados no seu interior, que precisam nascer de novo, assim como Jesus estava relatando este novo nascimento para Nicodemos. Quando Jesus falava que nascer de novo vem de Deus, que nascer de novo vem da água, há um significado para o nascer de novo que Jesus Cristo está nos ensinando. Nicodemos, ele estava com as escrituras na mão. Nicodemos, ele era um intérprete da lei, mas Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Por quê, irmãos? Porque Nicodemos, naquela época, obrigado, aleluia, que os fariseus traziam sobre a interpretação da lei, mas eles traziam também os dogmas humanos naquela época, que tinha a mesma, ou seja, a autoridade da Bíblia Sagrada. Foi por isso que quando Jesus começou a ensinar aos fariseus e começou a falar que eles examinassem as Escrituras, porque provém dela ter a vida eterna, e são elas que testificavam a respeito dele, e eles não começaram a entender, se fecharam o seu coração para ele, para a palavra de Deus, é porque eles verdadeiramente estavam recuando diante da palavra de Deus, diante das verdades que Jesus Cristo estava ensinando mediante a sua palavra. Mas quando esse intérprete da lei veio elogiando Jesus, ele tinha visto Jesus Cristo fazer muitas curas e maravilhas, e ele foi ter com Jesus. Jesus começou a dizer que era necessário que ele nascesse de novo. E quando Jesus Cristo falava sobre a água, o interessante é que esta água que Jesus estava falando, irmãos, representa algo muito importante para aqueles dias e para os nossos dias atuais. A água aqui que Jesus está falando é arrependimento, era aquilo que João Batista estava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado até vós o reino de Deus. Muitas pessoas nos nossos dias atuais não bebem, não fumam, é um bom pai de família, são pessoas até religiosas, assim como Nicodemos, mas ainda não se arrependeram profundamente da sua natureza, porque a Bíblia diz que toda a humanidade ela pecou na face da terra, e ela precisa de misericórdia de Deus, e ela precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E era isso que Jesus Cristo estava falando para aquele intérprete da lei. Hoje, irmãos, há muitas e milhões de pseudos religiões aí que falam em Deus também,
que falam em Deus, que falam em Jesus, que até acreditam em Jesus, mas ainda também não nasceram de novo. Da mesma forma estava Nicodemos, que precisava nascer da água, precisava se arrepender, precisava de uma metamorfose dentro do seu coração para ter essa libertação de conhecer a palavra de Deus como ela é, de ter na realidade a presença do Espírito Santo dentro do seu ser, porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Jesus. E era preciso que Nicodemos, apesar de ser o intérprete da lei, tenha a presença de Deus na sua vida e a transformação radical dentro do seu ser. A outra coisa que me toca a mim, me chama muito a atenção, pastor Erasmo, é que no versículo 14 do capítulo 3, Jesus ele fala sobre Moisés que levantou a serpente do deserto. Certamente Nicodemos ele tinha passado por este texto no Antigo Testamento que falava que Moisés levantou a serpente. Esta serpente ela representa o pecado da humanidade, o pecado nosso. Essa serpente que tocava ali nos judeus, o veneno que representava o pecado naquela época, porque o povo de Deus estava em murmuração. Então Deus envia aquela serpente ali, e eles ali estavam em pica, ali certamente no calcanhar daquelas pessoas judeias, e ali eles estavam morrendo, e ali ele vai a Moisés e clama a Deus. E quando Moisés intercede diante de Deus, Deus fala com Moisés que levante uma haste e coloque uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente, ele não será destruído, não será morto. Assim o povo fez, era picado pela serpente e olhava para a serpente de bronze, e ali ele não morreu. Para os nossos dias atuais, muitas pessoas precisam, irmãos, enxergar como o povo daquela época, as pessoas que estão aprisionadas a muitas coisas do passado, a muitos traumas do passado, precisam olhar para Cristo como os judeus olhavam para ali a serpente na arte, e quando era picada, o veneno representava o pecado. Mas o interessante é que Jesus Cristo traz para ele aquela alegoria, traz para ele aquela ilustração. Irmãos amados, quando muitas vezes nós somos atentados, ou muitas vezes a nossa mente começa a ser tentada, o nosso amado irmão pregava que o nosso adversário ele muitas vezes nos tenta. Lá em Provérbios diz que muitas vezes nós não podemos impedir que um passarinho sobrevoe sobre nossa cabeça e nos tente, mas nós podemos impedir pela fé, pela palavra, pela oração, que este passarinho faça ninho na nossa consciência, que é as tentações do nosso adversário. Isso significa, sabe o que, irmãos? Quando Jesus disse que como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem fosse levantado também. Importa que Jesus estava falando a Nicodemos, o ladrão, a prostituta, tudo é pecador. Você também, que apesar de ser um homem muito religioso, é pecador e precisa ser libertado também, por sua natureza pecaminosa também. Então só Jesus Cristo tinha este poder de trazer a libertação, salvação, e trazer salvação para toda a humanidade. Era isso que Jesus Cristo estava relatando para Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem vá à cruz, morrer pelo mais vil pecador, morrer pela prostituta, morrer pelo ladrão. Cristo Jesus, ele foi na cruz do Calvário, morrer pela humanidade perdida, assim como eu também me encontrava, pobre, miserável pecador que era, a ponto de ser chamado para o inferno. Mas Cristo olhou para a minha vida, me viu, ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de nós. Então ele foi à cruz do Calvário derramando seu sangue carmesim para nos purificar de todo o nosso pecado e nos fazer a sua igreja que o louva, a sua igreja que o adora. Sabe, amados irmãos, sabe por que Deus nos deu este texto de capítulo 5 e versículo 1 sobre graça? Gálatas capítulo 5 e versículo 1 sobre graça. Aleluia. É porque a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, não vem de obras, para que nós não tenhamos que nos gloriar, mas é um dom de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É graça de Deus. Graça, irmãos, nós recebemos graça. Nós não merecíamos estar aqui, mas o amor de Deus. É por isso que Jesus falou a Nicodemos: como Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único para que morresse
para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Eu não estou aqui no meio porque eu era bonzinho, eu fazia obra de caridade, eu ia na Canidé levando ali alguma coisa, ou se ajoelhando, subindo, mas eu estou aqui pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui porque Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue por você e nos lavou de todo o nosso pecado. Nós éramos merecedores do inferno, mas Deus, por seu tanto amor, olhou para nós, míseros pecadores, não olhou para nosso pecado, mas viu em nós uma pessoa que Ele podia restaurar, Ele podia trabalhar, Ele podia agir no nosso meio. Então Deus, Ele viu o nosso pecado, mas Ele pegou esses nossos pecados pela graça em Cristo e lançou no mar de esquecimento e nos trouxe uma transformação interior e nos fez agora uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas começaram a se passar e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que chegou para até nós. Os judeus, eles recuaram a graça, o amor de Deus, porque eles queriam ser salvos pela lei, pelas aquelas coisas que ele faziam, pelos toques humanos que ele fazia, se achavam mais santo do que santo, mas eles também eram pecadores, como nós também pecadores, mas remidos, lavados pelo sangue e nos tornamos santos, não pelo nosso esforço humano, mas pela graça de Deus que nos fez agora estar aqui no nosso meio para glorificar o nome santo de Jesus. Por isso é que os judeus, eles aceitaram Jesus naquela época, mas eles estavam dizendo que para ser salvo tinha que circuncidar, tinham que cortar o prepúcio da criança. Tem pessoas que para ser salvo faz tantas as coisas, mas já somos salvos em Cristo Jesus. Deus já rasgou o véu e já nos deu acesso em Cristo Jesus. Eu não merecia, ninguém merecia. Graça é isso, aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos coisa nenhuma, mas foi a graça de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele, sendo rico, dono dos planetas, dono das galáxias, dono do mar, dono de todo o planeta Terra, Ele se fez pobre para que nós conhecêssemos a graça dele, para nos tornar ricos. Rico de quê, irmão? Rico de fé, rico de amor, rico de alegria, rico de vida em abundância. Ricos, irmãos, ricos porque nós somos filhos daquele que é mais rico do que rico, aquele que é soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e está aqui no nosso meio, vivo, presente, e estar aqui para trazer esta graça e nos abençoar em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não acredito num Deus que anda de varinha de condão, caxingando, barbudo ali. Eu creio num Deus que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e disse: todo o poder foi me entregue no céu e na terra. Num Deus, irmãos amados, que falou o profeta Abacuque que iria trazer um grande avivamento, e este avivamento está aqui no nosso meio. Como, irmão, quando eu está vendo tantas coisas nos planetas, sim, amado irmão, assim como nos dias finais, o apóstolo Paulo diz que os homens nos dias seriam assim, maldosos e tantas coisas, mas ele diz que também nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e ele encheria a sua igreja, que estaria ataviada e preparada para o grande dia. Aquelas 5 virgens que eram imprudentes estão aí, mas eu acredito em 5 virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de fé, cheio do amor, cheio da presença de Deus. Eu acredito nessas 5 virgens, irmão, porque pela graça que Deus falava a Nicodemos que ele iria à cruz, mas ele iria também atrair multidões, e nós estamos aqui para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos apontar. Satanás muitas vezes aponta o nosso pastor amado, mas sabe de uma coisa, pastor Erasmo, a graça de Deus, o sangue de Jesus está na tua vida, o sangue de Cristo está nos banhando completamente, nos limpando, nos purificando e nos enchendo da presença do Espírito Santo, a nos tornar perfeito em Cristo Jesus. Somos imperfeitos, mas aquele que começou a boa obra, ele há de terminar e há de concluir em Cristo Jesus. Glória a Deus. Há uma passagem bíblica do profeta Isaías que diz: agindo ele, quem pode impedir? Quem pode impedir? O nosso amado irmão, quando Deus trazia essa passagem em revelação, o pastor Erasmo, para ele trazer para esta igreja, era Deus agindo.
O adversário se levanta só para o Senhor Jesus repreender. E agindo ele, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Porque Deus, quando Ele fala, está falado. Quando Ele decreta, está decretado. Quando Ele diz, pastor Alencar, abençoado é você, está abençoado. E ninguém pode rasgar isso. Porque quando Ele fala, está falado. E quando Ele promete, está prometido. Para a glória e honra do seu santo e adorado nome. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ali só o versículo 21 que diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você sabe por quê, irmãos? A igreja é luz e ela se aproxima da luz. Os irmãos já foram na fazenda e viram aqueles mosquitinhos que pousam ali sobre os lampiões. Não é que a igreja seja mosquitinho, mas a igreja gosta de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ela gosta de vir para a luz, ela é atraída pelo Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os cantos, pintores, louvores a Deus. A igreja é luz e ela é atraída pela luz que é Cristo Jesus. Por isso ela gosta de se aproximar de Jesus. Quando Jesus fala, ela se aproxima. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Porque o mercenário foge, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É por isso que gostamos de estar na casa de Deus, se alimentando da sua palavra, do seu ensino, porque a luz se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque as obras são realizadas em Deus, para a glória do seu santo nome. Para encerrar, irmão, pastor Erasmo, pastor Alencar, pastor Mário que está aqui, havia um homem que chamava seu Galiano, pastor Erasmo, e esse seu Galiano, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele era paupérrimo, ele era rude na leitura, analfabeto, raidoso. O pastor chegou para ele e disse: seu Galiano, o senhor sabe aquela passagem que é muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse: pastor, você sabe pronunciar? Pastor? Ele disse: vamos tentar, né, pastor? Aí o pastor dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e temos que dar um jeitinho para ir ao Pai. Ele era tão rude no falar, no absorver, mas quando o pastor perguntava: e Jesus, seu Galiano? Ele dizia: pastor, Jesus é tudo na minha vida. Você sabe o que isso significa, irmão? Ele não tinha tanto estudo, ele não tinha tanto conhecimento, pastor Alencar, mas ele nasceu de novo. Havia um homem que chegou no presbitério, o pastor Erasmo, se sentou ali, e ele disse: eu quero me congregar com vocês. O pastor reuniu um monte de presbíteros e começou a perguntar a ele: você conhece sobre justificação? Você conhece sobre santificação? Ele disse: eu não sei de nada disso, eu quero me congregar com vocês, e eu estou pronto a dar minha vida por Jesus. Ele não tinha conhecimento, mas ele havia nascido de novo. Ele não tinha tanto conhecimento, mas ainda não tinha nascido de novo.